The Walking Dead, temporada 10, episódio 8, é aí a mid-season finale, então a série volta só lá pelo começo de 2020, janeiro, fevereiro, por aí ainda não está confirmado. Temos aqui um episódio bacana, apesar de que eu acho abaixo do nível de outras mid-season finales aí, principalmente da oitava, sétima temporada, né? É um episódio que combina bem aí com essa primeira parte da 10ª temporada, desequilibrado, né? Tem coisas muito boas e outras não tão boas assim, aquele esquema Lulu Santos, você já sabe como é que é. Mas enfim, vamos lá comentar os acontecimentos do 8º episódio, e para isso eu preciso de spoilers, ou seja, só fica aqui quem acompanha a série ou não tem problemas com spoilers. Show? Tela preta. Começamos aí com o Dante e a Alpha conversando em um flashback, né? Uma cena que não havia sido abordada, e aquilo que eu falei no episódio anterior caiu por terra, é sanado, justo nessa primeira cena. A Alpha fala que porque ele é novo, a Lydia não vai o conhecer se ele tiver infiltrado, então por isso ele é o cara perfeito para o serviço, fala que quer que ele se passe de abestado, praticamente o que ela fala, não, passe de abestado que eles vão aceitar você, né? O destaque aqui é como ela os acha, né? Acha os alexandrinos caridosos, bondosos, e usa isso como contra o grupo, como não, contra o grupo e a favor, obviamente, dela, falando que se ele for abestado, né, arigó, aí os alexandrinos vão aceitá-lo facilmente. Mais na frente, o grupo de Alexandria discute como eles têm que ser mais rígidos, então se conecta, né? É um assunto aí que se fecha quando os alexandrinos estão reclamando e precisam ser mais rígidos, e aí o padre fica olhando ali as filmagens, relembrando o método dele, dizendo por que ele falhou, como é que eu falhei assim e tal. Então eles ficam ali remoendo essa entrada aí do Dante. Talvez essa discussão, que é uma discussão antiga, vai voltar. O Rick já falou sobre isso, o governador já falou sobre isso, vários falaram sobre isso. Mas agora vai voltar à tona. E, sinceramente, hoje em dia, esse lance de a gente precisa ser rígido, a gente não precisa ser rígido, pra mim, entra no ouvido e sai no outro. Não vinga mais não. São águas passadas. Mas vai voltar, porque o Walking Dead tá ressuscitando muita coisa do passado, não que isso seja 100% ruim. Mas no frigir aí, esse comecinho é bom para equiparar as coisas e corrigir furos que eu apontei no episódio anterior. A seguir, temos aí o desfecho da cena da morte do Siddiq, né? Após a Rosita chegar, ele volta zumbi. Tem ali o lance dela, conversando com o Dante, espanhol, aquele negócio todo, e aí o Siddiq volta zumbi. O instinto de mãe aparece muito forte, e enquanto a Coco chora, né, ela tá eu acho que ela tá numa banheira, se eu não me engano, e tá chorando, né? Aí a Rosita consegue se desvencilhar e prender o Dante, além também de matar o Siddiq de vez, né? Já que é a segunda morte do Siddiq aí em 2 episódios. No terceiro, pede música no Fantástico. Mas sem nem pestanejar, porque, sinceramente, já teve uma época que, meu Deus, eu mato essa pessoa zumbi, eu mato, ficou esse negócio todo. E agora, sem nem pestanejar, porque tava ali a sua filha chorando, a confusão maior do mundo, ela vai lá, faca na cabeça, e fim. A Rosita parece bem abalada. E finalmente caindo na real de que ela não pode se arriscar como se arriscava antigamente. Porque agora alguém depende dela, né? E mais ainda, porque o Siddiq cuidava muito da Coco. Finalmente coloca a Rosita na discussão que o Eugene propusera, acho que alguns 3 ou 4 episódios, pelo menos no começo dessa temporada ele falava sobre isso, né? Ela se arrisca pela última vez quando vai lá no muro, matando ali alguns zumbis que estavam para além de Alexandria. O Eugene aparece e ele, não sei, ele me soou bem arredio ali com a Rosita. Talvez, pela primeira vez, Rosita se veja só, né, e com essa grande responsabilidade que é ser mãe. Isso pode colocá-la em caminhos muito distintos da Rosita forte e guerreira que a gente estava acostumado a ver, ou que isso estava se formando. Assim como acabar de vez com esse triângulo amoroso, que eu não aguento mais, e chega, né? Antes era um quarteto amoroso, agora é um triângulo, mas eu acho que não vai vingar muito não. O Eugene já está em outra. Eu acho. Cena muito legal, o Aaron conversa aí com sua filha. É um momento que a gente nunca teve, que é um aprofundamento pequenininho da história do Aaron, né? Que meio que a gente também nunca cobrou, mas é um presente legal dos criadores. Ele fala sobre um momento do seu passado, na Califórnia, adolescente, se eu não me engano,
fala sobre um crush que ele teve e finaliza fazendo aí um pensamento muito legal sobre sociedade, sobre cultura e sobre sociedades mortas, né? Sociedades que desapareceram, que perderam relevância ou desapareceram de vez. Ele relaciona vestígios de um povo ameríndio, né, de um povo nativo ali daquela região, ao modo de viver naquele mundo. E é notável pelo olhar dele, aquele olhar perdido, como ele reflete sobre o fim de um modo de vida e também se o modo de vida que eles têm ou que a Alpha tem é o certo ou o errado. E mais ainda, talvez nenhum dos dois seja certo, nenhum dos dois seja errado, é só um modo de vida, né? É uma belíssima passagem, singela e muito necessária para esse momento aí de embate que está por vir e também não só um embate físico, mas um embate em modo de pensar, né? Do jeito de pensar. Sobre as crianças desse episódio, já que eu tô falando aí da filha do Aaron, um negócio bem legal. Perceberam o peso que elas tiveram nesse episódio, mas que elas vêm tendo na temporada como um todo? Vamos por partes, só pra gente fazer um panorama. Foi por conta do apego à sobrinha que a Gama deu algumas pistas ali sobre o paradeiro da horda dos sussurradores. Se a dica é certa ou errada, não vem ao caso. Não vem ao caso agora. A reflexão é mais no quão a criança é relevante, ela usou isso para o bem ou para o mal, ali, para valorizar como é que eu posso dizer, para valorizar a sugestão dela com relação à horda, né? É um texto bem legal. Aí a gente tem a Coco influenciando talvez ali numa mudança de vida da Rosita, e depois o Aaron conversando ali com a sua filha, que parece muito inteligente, sabe tudo das capitais dos Estados Unidos, coisa que não serve muito hoje em dia, mas é quase uma nostalgia, né? É uma menina inteligente, curiosa e meio desligada dessas guerras, né, que vivem fazendo. Ela não tá metida nas lutas, nas batalhas. E por fim, a Judith, o meio termo desses dois pontos aqui. A Judith é inteligente e também é guerreira. Ela saca das literaturas, dos livros, tá virando historiadora, diz que tá escrevendo a história de todos ali. Uma historiadora nata. Tudo pra fazer, a menina vai ser historiadora. Sai dessa. Mas enfim, ela saca dos livros, das estratégias militares e age muito bem ao não deixar um refém fugir ali sendo agressiva. Ela sai da passividade e é bem agressiva na medida certa. Depois ela fica de boa, ela é super carinhosa. A nova geração, nesse apocalipse, né, os que nasceram no apocalipse, é sempre escrita pela série com muita sabedoria. Mais sabedoria do que os que viveram ali o pré-apocalipse. O próprio Carl, que nasceu antes, mas cresceu dentro do apocalipse, né, durante essa época, sempre foi escrito com muita inteligência e sabedoria, assim como essas outras três crianças. E tem também o lance de como a filha do personagem novo que entra, o Virgil, é importante para a jornada dele, para a mini jornada dele até agora, né? Antes de passar para os outros tópicos, eu quero destacar um negócio aqui, só falar um pouco sobre o rei Ezequiel, coitado, ele tinha um Siddiq, o Siddiq ali como confidente sobre a doença dele, o câncer que ele está enfrentando, e talvez alguém que o ajudasse também a se curar, e agora não tem mais ninguém. No encontro dele com a Carol, fica evidente ali o sentimento dele de peido preso, sabe aquela cara de peido preso? Sei lá, ele quer contar uma parada pra Carol, quer contar sobre a condição, mas fica, sabe, aquela cara de égua, né? Mas, sinceramente, trazer esse assunto e depois esquecer não tem cabimento algum. Então eu acredito aí num sacrifício do personagem. Era pra ele ter morrido nas estacas. Eu acredito que ele vai ser o grande sacrifício dessa temporada aí. No caso, o Ezequiel, o rei Ezequiel, o querido rei Ezequiel. Por falar em sem cabimento, o Padre Gabriel surta e mata o Dante na cadeia. Eu não sei, eu comento ou vocês comentam aí embaixo? Porque, sinceramente, essa burrice seletiva eu já não aguento mais. O personagem era uma vantagem, né? O Dante era uma vantagem. Poderia ser um jeito ali de fazer algo contra os sussurradores, mas não. Um surto faz um padre, o líder, não é mais só um padre, é um líder, né? Matar o cara e aí a gente tem mais uma burrice sendo cometida. Pelo menos a cena é esteticamente interessante. É difícil dizer bonita, porque tem morte, sangue, esse negócio todo, né? Mas é interessante. A batina, esse colarinho branco, eu não sei como é que chama, a batina do padre, ela fica suja de sangue, ela deixa de ser branca, fica suja, fica vermelha, e ele fica assustado ali com as mãos banhadas de vermelho, banhadas de sangue. Pena que é uma cena bonita, de mais uma atitude burra, mas a cena é bonita. Fiquemos com essa parte do copo meio cheia. Falar em água, vamos lá para Oceanside. Fora o que eu falei da Judith, né, dela ser definitivamente a criatura mais esperta de todos os presentes nessa série, temos um novo personagem entrando na história. É o Virgil, que precisa de um barco para chegar à sua casa
ele revela mais tarde que essa casa é uma base naval super forte, tá numa ilha, esse negócio todo. O personagem ele cai meio de balão na história. A preparação é bem confusa, é bem confusa, só que por sua vez a utilidade é meio óbvia, né? Ajuda contra os sussurradores, uma nova comunidade para ajudar contra os sussurradores. E, mais ainda, adiantar ou adiar o lance da Commonwealth, que é a comunidade que está por vir. Porque eles disseram que tem tretas com outras comunidades, então talvez outras comunidades surjam aí na situação. O momento mais bonito desse núcleo é quando a Michonne lembra do Rick em um dos melhores episódios das últimas temporadas. Quando a Michonne fala "My mercy prevails over my wrath", né? Não só remete ao Rick, mas ao Carl e também ao Siddiq. É justamente no episódio que o Siddiq é apresentado pela primeira vez aí na série. Mas enfim, ela vai lá com o Virgil para a base naval em troca de armas, o que pode ser aí a solução para o grupo que ficou preso com a Horda Zumbi. Eu comento já sobre isso, mas enfim, temos aí um refresco na série, um possível refresco na série, uma sensação de coisa diferente acontecendo. Eu gosto do perfil desse novo personagem e eu tô bem ansioso para ver como é que é essa base naval, como é que tá o valor de produção dessa base naval. Espero que não seja que nem Oceanside, que chegou anunciando e terminou o desfile atrasado, então não valeu nada, não tá muito legal. E tem outro ponto sobre o Virgil, ele é outro que tem o espelhamento, eu tava falando mais, né, no texto anterior, ele tem um espelhamento da relação com os filhos e o dever de ser pai. A todo tempo ele fala que precisa voltar, que tem um livro para sua filha, ajude-se, até brinca com o livro um pouco, né? E por esse mesmo motivo, mesmo com exemplos recentes, contrários à misericórdia, a Michonne dá aí um voto de confiança. E então eles partem aí para cumprir o destino de conhecer essa tal base naval. E assim que quase termina o episódio, antes, ou melhor, depois disso, um grupo com os melhores personagens aí é formado e, seguindo a burrice seletiva, semana após semana de The Walking Dead, eles ficam presos de frente para a grande Horda, o grande mar, o grande oceano de zumbis ali da Alpha. Eles caem direitinho na armadilha dela. É colocado em xeque aqui a confiança da informação que a Gamma deu. Sinceramente, diante do que temos visto, parece realmente tudo um plano da Alpha. Mesmo essa informação da Gamma, o controle dela sobre as pessoas é muito forte, é muito grande. Eu flertei no episódio anterior com a opinião de que a lealdade da Gamma poderia estar abalada, mas, cara, nem sei, de verdade, nem sei. Depois do que o Dante falou, esse negócio todo, não creio. De todo modo, se estiver falando a verdade, a Alpha previu, a Alpha previu e usou isso aí ao seu favor. Aí a questão agora é, como eles sairão de frente daquela horda? Como é que isso vai se desenrolar? Eu aposto em uma jogada super Deus Ex Machina da Michonne ou um grande grupo que vai conseguir resgatá-los, enfim, esse negócio que sempre acontece, né? Outro ponto, que talvez eu até acredite mais agora que eu tô lembrando, é a negociação. Eu acho que a Alpha, como a Alpha aceita negociar sempre, eles podem dar alguma coisa em troca, terreno, alguma coisa assim, e então eles vão ser libertos. Eu não creio que vai ser algo muito espalhafatoso. Vai ser simples, mas eu torço pelo contrário. O importante é a gente ter... Como é que é, Flávio? O importante é a gente ter fé que vai demorar mais do que 5 minutos essa solução. Outra pergunta que eu deixo aqui é uma provocação, o vídeo tá longo, mas é importante. Como é que a Alpha vai se quebrar? Porque ela parece estar sempre um passo à frente, né? Esse episódio conversou muito sobre maternidade e como essa condição... não no sentido ruim da palavra, pelo amor de Deus, mas como essa condição influencia ali nas mulheres e também nos homens, né, aí da série, e que talvez seja por aí o caminho, assim, a Lydia, e somente ela, pode abalar a Alpha. É por ela, pela Lydia, que a Alpha mentiu e colocou em risco a sua própria liderança. Sendo assim, acho que só a Lydia pode tirar a Alpha aí desse pedestal que ela tá se vangloriando, né, que ela tá surfando. Enfim, essa é a minha aposta, a Lydia quebrando a Alpha de algum jeito. O que me lembra, já ia acabar o vídeo, mas me lembra uma coisa, se a Lydia resolver aquela situação do grupo preso lá na horda de zumbis, aquele negócio todo, provável que isso aconteça, isso pode acontecer, e se acontecer, mata 2 coelhos ali com uma cajadada só, né? A Lydia reaparece e salva o grupo,
ao mesmo tempo que se mostra para a Alpha e para os outros sussurradores aí, fazendo ela ficar transtornada. Isso é possível. Então eu acho que é por aí que tanto o grupo vai se salvar, como a Alpha vai ficar quebrada, destruída. Enfim, bom episódio, nada mais do que isso. Já houveram mid-seasons bem mais interessantes, bem mais atraentes, mas depois desse vídeo longuíssimo, eu até passei a gostar mais do episódio. Bem mais. Mas ainda tá aquém. É isso, falei aí sobre The Walking Dead, temporada 10, episódio 8, e agora eu te convido para me seguir nas minhas redes sociais. O YouTube não entrega as notificações, mas as redes sociais estão aí. Twitter e Instagram, e nas duas é @phsantos. É lá onde eu falo um pouco mais aí sobre cinema, séries, e onde eu também mostro um pouquinho da minha vida pessoal, só um pouquinho. No mais, até a volta aí de The Walking Dead no começo de 2020, e até lá, continue aqui acompanhando as outras resenhas de séries. Tem o Watchmen, tem Mandaloriano, todos estão lindonas, lindíssimas. Então, se sábado de manhã sai Mandaloriano, segunda-feira, mais tarde à noite, sai o Watchmen, tá tudo muito bonito. Fora isso, tem as críticas de filmes, o Oscar que tá chegando, enfim, tem muita coisa mesmo. Combinado? Gostou, já sabe, né? Dá joinha, se não, dá dislike. Um forte abraço em todos, até a próxima oportunidade e tchau.